Você nunca investiu em ações na sua vida e chega nesse universo, chega nesse mundo, achando que vai ser semelhante ao que os filmes de Hollywood nos mostram? Desculpa, mas não é necessariamente assim, não pelo menos todos os dias. Tem uns dias que pode ser semelhante ao que passa nos filmes, mas a maioria dos dias não é daquela forma que funciona. Então, se você achou que você investir na bolsa de valores, você ia ter uma vida igual o Lobo de Wall Street, e não vão desligar o telefone até seus clientes comprarem ou então morrerem! sinto muito te informar, não é assim que funciona, desculpa te decepcionar. Mas se você tá querendo entrar nesse mundo e você não sabe exatamente como começar, neste vídeo eu quero passar para vocês 3 investimentos que são muito bons para quem está iniciando nesse mundo da bolsa de valores. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que irá valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo, antes de falar para vocês aqui dos 3 investimentos que são ideais para quem está começando na bolsa de valores, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, isso é como você ir num bar, você usar o banheiro do bar, sujar o banheiro do bar e você nem sequer comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. É realmente assim uma sacanagem você estar assistindo esse vídeo aqui e você ainda não ser inscrito no nosso canal. Então pausa o vídeo aqui 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito, se você não tiver inscrito ainda, se inscreva e claro também, se no final desse vídeo você tiver gostado do conteúdo, o conteúdo realmente tiver agregado valor na sua vida, não se esqueça de clicar no botão do gostei para fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Bom, agora que você já está inscrito aqui no nosso canal, já deixou o seu like também, vamos lá, sem mais enrolação. Assim como eu falei para vocês na introdução deste vídeo, o assunto bolsa de valores pode ser um pouco difícil para aquelas pessoas que estão chegando agora, porque são vários termos novos, parece até um outro idioma quando você chega e vê uma conversa de duas pessoas que entendem sobre bolsa de valores. Você vai ver stop loss, stop gain, isso e aquilo, movimento de pá, ombro, cebola, isso e aquilo, realmente é algo complicado para alguém que está chegando agora. Mas eu acho que o melhor momento, o melhor procedimento que você pode fazer para você iniciar e aos poucos aprendendo mais sobre a bolsa de valores é você investir em ativos que são mais fáceis de serem entendidos e são os ativos, os investimentos que eu vou falar para vocês durante este vídeo aqui. Porém, antes eu tenho que fazer uma observação muito importante. Qualquer investimento que a gente fala na bolsa de valores é um investimento de renda variável, ou seja, é um investimento de alto risco. Então, jamais invista o seu dinheiro em qualquer investimento de renda variável, aquele dinheiro que você sente que vai precisar daqui a pouco tempo ou você sabe que vai precisar daqui a pouco tempo. Realmente, os investimentos em renda variável têm que ser sempre visando o mais longo prazo possível, porque você sofre com oscilações naquele dinheiro que você colocou. Então, se você investir um dinheiro que você pode vir a precisar daqui a 6 meses, você corre o risco de você ter investido R$1.000 e naquele momento exato que você for precisar do dinheiro, esses R$1.000 ter desvalorizado para 800, para 700 ou até mais do que isso daí. Então, tome muito cuidado com isso e até por isso que eu recomendo muito que antes de você investir na renda variável, você tenha primeiro formado a sua reserva de emergência, que é você ter aí de 8 a 12 meses o seu custo de vida mensal investido em um investimento que ele tem que ter duas principais características. Ele tem que ser um investimento extremamente conservador e tem que ser um investimento também de alta liquidez. Eu já fiz um vídeo falando para vocês onde você pode estar investindo a sua reserva de emergência. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima para vocês darem uma olhadinha, garanto para vocês que vale muito a pena, mas citando rapidamente aqui, algumas das opções que a gente tem hoje são as contas remuneradas, é o Tesouro Selic e são alguns CDBs com alta liquidez, CDBs com vencimento de no máximo um dia útil. Só para vocês terem alguma ideia aqui de quais investimentos que vocês podem utilizar para fazer a reserva de emergência de vocês. Bom, observações feitas aqui, vamos lá. O primeiro investimento que eu quero citar para vocês é o BOVA11. O BOVA11 ele é um ETF, que é um Exchange Trends Funds, que é basicamente um fundo de investimento que vai estar tentando replicar algum determinado índice que nós temos na nossa bolsa de valores aqui do Brasil, seja nas bolsas de valores internacionais. Para quem não sabe, o índice é basicamente uma mescla de várias ações que vão seguir algum determinado critério para fazer parte daquele índice que vai mostrar para a gente o resultado dessas empresas somadas. Então aqui no Brasil nós temos um exemplo muito claro, o Ibovespa, que é o índice mais famoso da nossa bolsa de valores, que ele vai mostrar
para nós o resultado das 80 maiores empresas que a gente tem listada na nossa bolsa de valores e aquelas empresas que são mais negociadas no dia a dia, ou seja, que mais tem liquidez. Quando a gente fala sobre liquidez em ações, estamos falando sobre a questão de quanto que elas são negociadas. Então, essas empresas que são mais negociadas e as maiores empresas em questão de valor de mercado são empresas que vão fazer parte do nosso índice Ibovespa. E o BOVA11 vai ter como objetivo replicar o resultado do Ibovespa. Então ele basicamente vai investir exatamente nas empresas que fazem parte do Ibovespa para poder ter um resultado semelhante. E no caso, o BOVA11 ele vai ter uma taxa de administração, tá? Todos os ETFs têm uma taxa de administração, mas é uma taxa muito pequenininha se comparado com fundos de investimento que tem taxas muito mais altas, ainda mais quando falamos de fundos de investimentos de ações. Vou colocar na tela para vocês verem desde 2009 a comparação do resultado que a gente teve em relação a você ter investido no BOVA11 em comparação com o Ibovespa. Podemos ver aí que a gente teve uma valorização de 186% durante esse período de 2009 até hoje. Então se você tivesse investido aí 10 mil reais, você teria um resultado de 16 mil e pouquinho, um resultado somado aí de mais de 28 mil reais que você teria. Segundo investimento que eu quero citar aqui para vocês que são essenciais e muito importantes e são ótimas escolhas para alguém que está iniciando na bolsa de valores é o IVVB11. O IVVB11 também é um ETF, então ele vai seguir exatamente toda aquela mesma didática que eu falei para vocês do BOVA11. Ele vai ter como objetivo copiar o resultado de algum determinado índice, então ele basicamente vai ser uma ação que vai comprar várias outras ações com dinheiro que ela vai conseguir arrecadar no mercado de capitais e vai ser exatamente as mesmas ações que fazem parte do índice que ele quer replicar. No caso do IVVB11, o objetivo dele é replicar o resultado do S&P 500, que é o maior índice de ações dos Estados Unidos, que tem as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e também as 500 maiores empresas em questão de liquidez, em questão de o número de volume de negociação que tem dia a dia dessas empresas. Então empresas como a Microsoft, a Intel, a Qualcomm, a Apple, a Amazon, a Tesla, são só algumas dos vários exemplos de empresas que fazem parte do S&P 500. Vou colocar na tela também para vocês uma comparação aí do resultado que a gente obteve do S&P 500 nos últimos 5 anos em comparação com o IVVB11. Vocês podem observar que a gente teve uma diferença aí, e isso é muito legal. O IVVB11, ele corrige o valor dele sempre pelo dólar. Então, como ele está investindo em ações nos Estados Unidos, se o dólar se valoriza em relação ao real, significa que o resultado que a gente vai ter investindo no IVVB11 é ainda maior. Então, eu vou colocar também para vocês aí na tela um outro gráfico que mostra a valorização do dólar também durante esse período. Então, ele mostra que quanto mais o dólar se valorizar, maior serão os resultados que a gente vai ter no IVVB11. Se a gente tivesse uma taxa de câmbio que fosse de 1 para 1, ou seja, R$1 valesse exatamente $1, aí a gente teria exatamente o mesmo resultado do S&P 500 em comparação com o IVVB11. Só que como o dólar é muito mais valorizado que o real, acaba que a gente tem esse ganho a mais investindo no IVVB11. Terceiro investimento que eu quero citar aqui para vocês, um investimento aí que, quando a gente fala sobre investimentos, a gente tem que lembrar sempre que um dos pontos chaves para você ser bem sucedido nos seus investimentos é a diversificação. Quanto mais diversificado, até certo ponto, for o seu patrimônio, for os seus investimentos, melhor vai ser porque você consegue diminuir o risco que você está exposto. Então, se você pegar todo o seu patrimônio e investir apenas em ações, como esses dois ETFs que eu citei para vocês, que eles vão ter exposições ao mercado de ações, você acaba ficando limitado apenas ao investimento em ações. Por isso que é importante você ter uma diversificação. E uma ótima alternativa para você conseguir fazer essa diversificação e você investir em algo que você ainda não conhece tanto sobre o mercado imobiliário seria os FOFs. Então, os FOFs são basicamente os fundos de fundos. É uma maneira totalmente sem burocracia e simples e objetiva para você conseguir estar investindo no mercado imobiliário, porque os fundos de fundos vão ser basicamente fundos que vão comprar outras cotas de fundos imobiliários. Aí eu tenho que explicar aqui, resumidamente para vocês, o que são os fundos imobiliários. Eu já fiz um vídeo explicando em detalhes o que são os fundos imobiliários, vou estar deixando esse vídeo linkado aqui, mas de forma assim bem rápida. Fundo imobiliário é basicamente o seguinte, imagina que eu queira montar um fundo imobiliário, só que eu preciso de dinheiro
para isso. Então, eu venho até vocês e eu apresento para vocês uma proposta do fundo imobiliário que eu quero estar montando. Vou imaginar que a estratégia do meu fundo imobiliário seja investir em lajes corporativas, ou seja, eu vou pegar dinheiro com vocês, com esse dinheiro eu vou comprar vários prédios que eu vou estar alugando para diversas empresas usarem de escritórios. Essa vai ser a estratégia do meu fundo imobiliário. Eu apresentei a estratégia para vocês gostaram da estratégia, vocês querem investir porque vocês confiam que eu vou fazer uma boa administração desse dinheiro que vocês estão investindo no meu fundo imobiliário, eu vou lá, eu vou comprar esses prédios, depois eu vou procurar inquilinos para alugar cada um dos andares desses prédios, depois que eu tiver todos os andares alugados, mensalmente eu vou estar recebendo um aluguel desses inquilinos. Esse aluguel eu vou repassar para quem investiu no meu fundo imobiliário lá no começo. Então as pessoas que investiram no fundo imobiliário, que no caso são vocês, vão estar recebendo aí. Os fundos imobiliários têm a prática, tá, de fazer distribuição de aluguel todos os meses. Porém, a lei determina que é obrigatório que os fundos imobiliários façam a distribuição pelo menos uma vez por semestre, mas é uma prática já comum dos fundos imobiliários estar distribuindo todos os meses o rendimento que eles conseguem através de aluguel. Então, como vocês investiram no meu fundo imobiliário, eu vou estar passando 95% de todo esse dinheiro que eu arrecado de aluguel diretamente para vocês. Claro, cada um vai ganhar de acordo com o valor que investiu no fundo, de acordo com a contribuição que fez para o fundo. Aí nós vamos ter diversos fundos imobiliários diferentes. Vai ter fundo imobiliário que tem como estratégia investimento em shoppings, teremos fundos imobiliários que tem como estratégia investimento em hospitais, teremos fundos imobiliários que tem como estratégia investimento em galpões logísticos, teremos fundos imobiliários que tem uma estratégia mais híbrida, ou seja, investe um pouquinho e cada coisa para não ficar limitado a apenas um único negócio. E os FOFs vão ser um desses fundos que eles vão poder estar comprando cotas de outros fundos imobiliários. Então, se você não entende muito bem sobre como funciona o mercado imobiliário, você não sabe avaliar muito bem como que você encontra um bom fundo imobiliário e você ainda está aprendendo a fazer esse tipo de coisa, uma ótima alternativa para você seria você investir num FOF, porque assim você vai estar passando a responsabilidade para tomar a decisão de escolha dos investimentos para um gestor que já tem experiência e muita vivência nesse mercado de fundos imobiliários e ele que vai estar escolhendo os fundos imobiliários que ele vai estar investindo através do fundo. E com isso você consegue ter uma exposição ao mercado imobiliário sem necessariamente ter muito conhecimento ainda sobre esse mercado. Mas claro, vale sempre a pena você estudar mais, você se dedicar mais e aprender mais sobre os fundos imobiliários, porque o FOF tem um ponto negativo que infelizmente é a bitributação, porque quando a gente investe em um fundo imobiliário, nós pagamos algo que a gente chama de taxa de administração e também uma taxa de performance, que é basicamente uma taxa que vai funcionar como se fosse um bônus para o gestor do fundo, um bônus para aquela pessoa ali que teve um bom resultado durante algum ano. Só que quando você investe num FOF, num fundo de fundos, você acaba pagando duas vezes a taxa de administração, porque o FOF vai ter que pagar a taxa de administração daqueles fundos que ele investiu e você tem que pagar a taxa de administração sobre o FOF que você investiu. Então acaba saindo um pouquinho caro, por isso que é importante você não ficar limitado apenas no investimento em FOFs e sim desenvolver um investimento em outros fundos imobiliários também. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, clica aqui no botão de compartilhar também, manda esse vídeo para pelo menos 2 pessoas para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas, que isso realmente me ajuda demais. Agradeço demais do fundo do coração a você que assistiu esse vídeo até o final e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.